Olá pessoal, faz alguns dias que não nos vemos e agora, por conta da pandemia, iniciamos novamente nossas aulas, mas de um modo bem diferente, né? Agora vamos ter o ensino à distância. E para auxiliá-los, a professora preparou algumas imagens para a gente rever alguns conteúdos que a gente já trabalhou em sala de aula. Então, por enquanto, estamos revendo e mais adiante a gente vai dando continuidade. A gente já trabalhou sobre dígrafos, havíamos até marcado uma avaliação, que por enquanto ainda não tenho nenhuma novidade de como a gente vai conseguir realizá-la, mas vamos conversando a respeito. E nessa atividade que será passada hoje, vocês vão precisar identificar os dígrafos, precisar fazer a contagem das letras, dos fonemas, e para isso a professora preparou um videozinho reexplicando sobre dígrafos. Então, espero que ajude. Pessoal, existem dois tipos de dígrafos que a gente já estudou. O dígrafo consonantal, que é formado por um encontro de duas consoantes, e também os dígrafos nasais, que são aqueles acompanhados pela letra N ou M. Então, vamos acompanhar algumas imagens. Novamente, o que é dígrafo? Dígrafo, gente, nada mais é do que o encontro de duas letras e que juntas emitem um único som. Então, a gente vai ter em alguns momentos duas letras iguais ou duas letras diferentes que juntas vão modificar um som, ou torná-lo mais forte, ou realmente criar outro. Então, a gente vai ver alguns exemplos aqui para vocês. Todos eles, por enquanto, encontram consonantais. Nós vimos que algumas letras acompanhadas do H, e nós sabemos que o H é uma letra que, sozinha, na frente de uma palavra, ela não tem um valor sonoro, como por exemplo a palavra hotel. Você tem o H na frente, mas na hora de pronunciá-la, nós emitimos apenas a letra O. Então o H não tem som. Quando acompanhado de uma outra consoante, como é o caso do LH ou do NH, o que vai acontecer? Esse H ele vai modificar o som. Então temos a palavra ilha. Reparem que o lhá surgiu do acompanhamento com o H. E por que eu coloquei grifado? Porque esse é um dígrafo. Nós temos então duas letras que estão criando um único som. E ao lado coloquei a separação silábica deles. Por quê? Porque nesse caso, e nesses que eu vou apresentar agora, sempre o dígrafo, na hora da separação silábica, ficará junto na mesma sílaba. E isso é bem importante vocês prestarem atenção. Então, na palavra ilha, o dígrafo está no LH e uma vez separado, o LH vai permanecer junto. Mesma coisa para palavras que possuem o N e o H, como a palavra sonho, que está aqui no exemplo. Então, nós temos o NH sendo o dígrafo, certo? E na hora da separação, também eles aparecem juntos, ali no som, tracinho, nho. Outro dígrafo que é bem importante, porque tem uma exceção, é o caso do QU e também o caso do G e do U. Nas duas palavras que eu coloquei aqui, gente, na palavra queijo para o QU e na palavra guindaste para o GU, existe uma situação onde ambas estão acompanhadas ou da letra E, da vogal E, ou da vogal I. Então, nós vamos ter o queijo. Reparem que a letra Q é como se ela estivesse sozinha. O U não é pronunciado. E o mesmo ocorre na palavra guindaste, onde esse gui é formado pelo, no caso, combinação do G e do I, mas não da letra U. Ela não é pronunciada. Então, novamente, temos um caso de dígrafo, duas letras formando um único som. Porém, quando a gente fala tanto do GU quanto do QU, elas só serão dígrafos se estiverem acompanhadas dessas duas vogais, E e I. Mas e se fosse um A, por exemplo? Como o caso ali de colocar uma palavra como quadro. Gente, no quadro você pronuncia o quá. Então reparem que o U ele é pronunciado. E se ele é pronunciado, tem um fonema ali, tem um som. Então ele não entra como dígrafos. Mesmo caso na palavra guindaste. Se eu mudasse esse GUI e colocasse uma outra letra, como por exemplo a letra
como por exemplo a letra A. Se eu pronunciasse a palavra guache, seria a mesma situação, onde nós teríamos a pronúncia da letra U. Então, essa é uma exceção importante, somente quando for acompanhado de vogais E e I, o G e o U, e o Q e o U serão dígrafos. Que outros dígrafos nós também temos? Nós temos alguns que são combinações de letras iguais. Um exemplo, nós vamos ter aqui já na primeira palavra, a palavra carro. A gente sabe que o RR torna a palavra mais forte. E esses serão dígrafos, ok? Duas letras, um único som. E aqui temos uma situação um pouco diferente. Até então a gente viu em palavras quando o dígrafo fica na mesma sílaba na hora de separar. Aqui não. Carro, duas letras iguais, não podem ficar na mesma sílaba. Então vai ficar car, tracinho, ro. O mesmo acontece com o SS. Na palavra pássaro, nós temos o SS intensificando a palavra e ao mesmo tempo ali encontra-se o dígrafo. Na hora da separação silábica, por serem duas letras iguais, nós vamos ter a situação de separá-las. Então vai ficar paz, tracinho, sa, tracinho, ro. Outra palavra é a palavra nascer. Reparem que ao pronunciar, parece que o único som emitido é o C. Não é pronunciado o S. Entretanto, no que diz respeito à ortografia, ele precisa estar ali. Então, novamente, temos um S e um C emitindo um único valor sonoro. O SC é o dígrafo e na hora de escrever nós também vamos separá-los. Nas, tracinho, ser. Outra palavra é o SC cedilha. Reparem que ambos são usados em verbos. Quando você tem um imperativo como desça, a palavra desça também é utilizado duas letras, mas que emitem um único valor. E na hora da separação silábica também ocorre a separação destas duas letras. O mesmo vale para uma palavra bem difícil, exceção. A palavra exceção, apesar de ter o som no início de C, exceção, também é escrito, porém com um X e um C. E estes também, no caso de uma separação silábica, deverão estar em sílabas diferentes. E nós também temos os dígrafos nasais, que são aqueles acompanhados pelas letras N ou M, desde que possuam o som de an, in, on e Exemplo, letra an formada com N, a palavra canta. En, acompanhado de N, senta. In, tinta. On, onça. Fundo. Não precisa, gente, para ser dígrafo, estar no início da palavra. Pode estar ali no meio, mas no caso do dígrafo nasal, precisa obrigatoriamente possuir este som mais puxado pelas letras N ou M. O mesmo vale para o M. Temos aqui do lado ambulância, embarcar, imprimir, ombro, chumbo. Então reparem que o que modifica nessas duas situações? O fato de que algumas palavras são escritas com N e outras com M. Essa regrinha a gente deixa para o próximo vídeo, ok, pessoal? Então, ficam esses exemplos como retomada de conteúdo e logo a gente envia mais algum vídeo com mais alguns conteúdos para vocês. Então, a gente tenha um bom dia, se cuidem, fiquem em casa. Um beijo muito grande para todos vocês.